programa de hoje vamos conversar com o Ricardo Mongeli, advogado que presta assessoria às nossas entidades. Fiquem com a gente. Olá, estamos de volta com mais um Sim Comércio TV. Hoje vamos conversar com o Ricardo Mongeli, que presta assessoria empresarial às nossas entidades, o Sindicato e o CDL de Jundiaí. Olá, Mongeli, como vai? Bom dia, um prazer estar aqui nesse momento agradável do CDL junto ao Canal 25. Estou à disposição, fica bom. Mongeli, seria interessante você falar para os nossos associados a sua formação profissional. Eu sou formado em Economia e Direito, especializado na área tributária e na área também financeira. Nós notamos realmente nesse ano que você vem prestando assessoria que a sua atuação tem sido bastante firme, né, exatamente nessas questões. Esta é a principal assessoria que você dá para as nossas entidades? Sim, nós temos ajudado os associados no planejamento financeiro e também tributário. Quais os temas principais que são abordados nas consultas que você recebe no dia a dia ou na semana, seja dentro da entidade ou em seu escritório? A maioria dos temas são ligados a débitos tributários e também débitos junto às entidades financeiras, ou seja, aos bancos. Nós tivemos na nossa entidade uma série de palestras que você proferiu. Você se lembra dos temas agora? Você pode falar um pouco? E eu lembro que a participação foi muito boa, né, nessas palestras. Discorra um pouco, por favor. No primeiro grupo de palestras, nós procuramos abordar o planejamento tributário, também com voltas ao planejamento no aspecto de composição final de preços. Ou seja, dando uma abordagem objetiva para o associado no aspecto da administração geral do negócio dele. Uma abordagem rápida e prática nesse sentido. Nas outras duas palestras foram abordadas principalmente a recuperação judicial, que é uma ferramenta de sobrevivência do empresário, e juntamente com a recuperação judicial foi abordada aspectos financeiros, o que o empresário tem direito e o que ele não tem direito junto às instituições bancárias. Para quem não tem a noção exata do que é recuperação judicial, você pode falar um pouquinho sobre isso? O que é recuperação judicial? A recuperação judicial é um instituto que visa ajudar o empresário, principalmente o micro e o pequeno empresário, a sair de dificuldades. Existem vários dispositivos legais que podem ajudá-lo nessa situação. Também sei, né, pelas nossas conversas no CDL, no sindicato, daqueles questionamentos de empresa quanto a financiamentos, empréstimos que acabaram atrasando, né, e isso acaba virando uma ação, né, contra o lojista e você consegue, em muitos casos, até uma reversão daquele valor que muitas vezes fica o dobro, o triplo, né, do que foi emprestado. A taxa de sucesso é boa nesses casos? Sim. Nós tivemos um período um pouco nebuloso com relação a decisões dos nossos tribunais superiores, mas agora estão um pouco mais equilibrados. Nós temos tido muito sucesso no reenquadramento dessas empresas no mercado financeiro. Ou seja, empresas que estavam endividadas junto aos bancos, através de uma revisão judicial ou extrajudicial, a gente tem conseguido muito sucesso com relação a isso. Agora, muitas vezes a empresa ela já está endividada, está com uma situação comprometida, né?
e ainda ela tem que arcar com os custos do jurídico, com os custos de uma perícia. Isso é um valor muito relevante ou não? Sempre o retorno acaba suprindo esse gasto? Na experiência, do ponto de vista do débito, normalmente esse valor não é representativo, principalmente no serviço colocado à disposição do sindicato, né? Que a gente reduz muito esses custos para poder atender o associado. Aliás, você tocou num assunto interessante. Dentro dessa assessoria que você dá aos nossos associados, até onde vai sem custo nenhum? Até, muitas vezes, a tomada de decisões sobre um fechamento, sobre uma abertura de uma loja ou de um comércio, sobre a dispensa de funcionários, sobre o reenquadramento do ponto de vista renegocial de tributos. Todos esses serviços são prestados gratuitamente ao associado. Hoje, quando você é procurado, quais são as principais abordagens que você recebe? Isso é bastante interessante para que as pessoas que nos assistem saibam que podem estar tirando suas dúvidas em cima desses tópicos. Existe muita procura sobre renegociação de débitos financeiros e também sobre o Código de Defesa do Consumidor. Basicamente, esses dois tópicos têm sido a maior procura no aspecto de solução, de respostas a soluções de problemas. Na parte tributária, você... Menos. 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 Com relação ao planejamento tributário, o que você pode dizer para os nossos telespectadores? A empresa, de modo geral, no Brasil, tem que se planejar. E isso é em todos os aspectos, quer sejam financeiros, tributários, do ponto de vista de temporalidade, você tem que estabelecer um planejamento para a sua empresa. No aspecto específico do tributário, nós temos um fisco com muita ganância, com muito desejo de recolhimento. Ou seja, se você não planejar, você vai acabar pagando muito mais impostos que seriam os devidos. E na questão do planejamento financeiro? É outro caminho complicado no Brasil, porque nós temos uma instituição financeira que não é regulamentada, ela é monitorada pelo Banco Central. Ou seja, nós temos juros livres no mercado. O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, eles apenas monitoram. Então, todas as instituições financeiras trabalham com uma faixa de lucro, ou seja, elas podem operar com o spread, com a faixa de lucro real em cima dos juros, ao bem entender deles. Se uma empresa acha, ou por uma necessidade muito grande, fez um empréstimo, um financiamento e constata que foi lesada, que foi abusiva as taxas, que a tarifa de contratação também era indevida, ela pode recorrer desses valores? Pode e deve. Apesar de nós não termos um controle efetivo da taxa de juros no mercado financeiro, nós temos dispositivos legais hoje já abalizados pelos tribunais de justiça que nos dão esse suporte para a revisão desse tipo de taxa. O consumidor, de um modo geral, ele não está adstrito exatamente ao contrato, ou seja, o contrato pode ser um contrato desfavorável a ele. E o judiciário está aí à disposição para adequar esse equilíbrio, né? Equilibrar a força dos contratos, tanto para um lado quanto para o outro. Mas você assina um contrato fazendo um financiamento, você aceita, você tem questão de discutir isso a posterior? Com certeza, porque normalmente a pessoa que está assinando ela não é muito técnica, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor já garante um direito de hipossuficiente para essa pessoa que está assinando o contrato. Ou seja, ela tecnicamente conhece menos do contrato do que a própria instituição financeira. Daí o judiciário para coibir alguns abusos nessa área. Aproveitando esse gancho e voltando um pouquinho à questão tributária,
Existem alguns tributos que nós acabamos pagando duas vezes, sendo bitributados. Por exemplo, através de um cartão de crédito, como você mesmo já citou em alguma palestra sua. Qual a taxa de sucesso da recuperação desse tributo que foi pago duas vezes? Sobre essa receita, ocorre a incidência de PIS e COFINS e inclusive ICM. Esses tributos são pagos novamente pela própria operadora de cartão de crédito com relação a esse montante. Daí ocorrer a bitributação que nós estamos falando. Esses valores são recuperáveis. A taxa de sucesso normalmente é de 100% nisso. Muito bem. Nós vamos chamar um rápido intervalo e voltamos em seguida. Fique com a gente. A CDL Sim Comércio trazem para visitar a Casa do Papai Noel aqui no centro da cidade, na Praça da Catedral, o coral cênico infantil Dons e Tons. Silmara Dressa é maestrina do Coral Cênico Infantil Dons e Tons, um projeto lindo da Prefeitura e que veio aqui agora para a praça, a convite da CDL, trazer um pouquinho dessa magia do Natal, né? Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui alegrando o nosso centro. Nós também. É muito importante também da gente mostrar o nosso trabalho para toda a cidade de Jundiaí. É um projeto muito importante que beneficia muito as crianças com tudo que nós fazemos. Eles têm aula de expressão corporal, teatro, canto coral mesmo, com uma preparadora vocal de São Paulo. Então é um projeto bem completo e a gente gosta, quer mostrar realmente, divulgar para que o ano que vem a gente dobre o número de crianças. De onde são essas crianças? Como que funciona? Fala um pouquinho desse projeto. Bem, é através das secretarias de cultura, né, pela prefeitura, e vem crianças do São Camilo, do Jardim Tarumã, Vila Aparecida, vai um ônibus buscá-los 2 vezes por semana lá na comunidade e nós temos aula na Pinacoteca, de terça e quinta, na parte da manhã e na parte da tarde. Acho que no segundo ano do projeto? Começou em maio de 2010. Estamos indo para o 2º ano e meio. E se Deus quiser, esse projeto vai por muitos anos ainda. Nós vamos torcer. E vocês estão aqui hoje a convite da CDL no centro? Sim, a convite da CDL. Estamos aqui. É um prazer nós estarmos aqui, realmente. Muito melhor. Estamos de volta com Ricardo Mongeli, advogado que presta assessoria à CDL e ao Sim Comércio Jundiaí. Ricardo, nas palestras que nós realizamos, foram abordadas questões do Código de Defesa do Consumidor. Fale para nós um pouquinho quais as principais abordagens ou questionamentos que você teve. Muito bem. O Código de Defesa do Consumidor é um instituto relativamente novo no Brasil. Ele traz direitos e deveres para os comerciantes. Esses direitos e deveres têm que ser muito bem observados porque, com o crescimento de demandas judiciais,
o associado pode se ver envolvido em situações um pouco complicadas e sem o devido preparo para se defender dessas situações. Não basta meramente você ter um livrinho do Código de Defesa do Consumidor dentro do seu comércio. Você precisa entender o conteúdo desse livrinho para poder se proteger de determinadas situações. Ou também determinar quais são os seus direitos frente a uma dificuldade ou uma situação. Nós temos uma grande demanda judicial hoje, nós temos entrado em contato com algumas financeiras que há muito pouco tempo atrás tinham 200 demandas mensais, hoje somos 6.000, só numa entidade financeira. Então, isso é uma coisa que pode e já está se espalhando no mercado. Os consumidores estão cada vez mais atentos. Em contrapartida, os comerciantes também têm que ficar atentos para que não errem, para que não paguem um custo alto por esse erro. Muito bem. E como, enquanto entidade, nós podemos auxiliar os empresários e lojistas da nossa região? Nós temos programados palestras justamente visando a formação e a visão, a mudança de visão e foco dos comerciantes. Para quê? Porque nós estamos vivendo uma época nova do ponto de vista jurídico, do ponto de vista empresarial, aonde um direito que era subjetivo passou a ser, de certa forma, muito objetivo hoje. Ou seja, o instituto do dano moral, do dano material, cresceu no Brasil. As pessoas, de um lado, acham que têm exagerados direitos, e do outro lado, nós temos muitos associados que acham que não têm responsabilidades nenhumas. Então, nós temos que fazer uma adequação nesse entendimento, para que haja menos prejuízo junto ao associado. Hoje em dia, na administração das nossas empresas, dos nossos negócios, a tomada de decisão tem sido algo muito importante, até pela velocidade com que realizamos todos os tipos de ação que envolvem na empresa, seja na parte financeira, na parte de marketing, na parte trabalhista, né? Cursos, planejamento. Então eu lhe pergunto, no caso de endividamento de empresa ou até do crescimento e investimento nas nossas empresas, como a tomada de decisão é importante? Nós temos, basicamente, nesse tópico, 3 abordagens, né? Nós temos uma situação de uma empresa que está bem e precisa planejar o seu futuro. Ou seja, ela tem liquidez, ela tem condição de mercado para crescer. Se ela simplesmente for levando, como a grande maioria das empresas, infelizmente, no Brasil fazem, elas podem ter sucesso ou não, né? Então, é um risco muito grande. O planejamento se torna necessário, não só o planejamento tributário, financeiro, o planejamento de um modo geral, se torna necessário para que você minimize os riscos de crescimento dessa empresa. Ou seja, uma empresa que está bem, sólida, que ela continue cada vez mais sólida no mercado. Por outro lado, nós também temos as empresas que já estão em uma certa dificuldade financeira. Aí nós devemos abordar dois itens. Qual o tamanho dessa dificuldade? Qual é a resposta dessa dificuldade no aspecto da administração da empresa? Dependendo do tamanho dessa dificuldade financeira, ela pode ser tratada, via de regra, com a recuperação financeira, vamos dizer assim. Trabalhando com revisão de bancos, trabalhando com revisão das operações financeiras, trabalhando apenas com a parte estrutural da empresa, do ponto de vista extrajudicial. Não deixando de lado, se houver muita dificuldade, lançar mão também da área judicial, que nós já falamos anteriormente. A Justiça coloca algumas situações protetivas para esse tipo de situação. Da outra banda, nós temos a situação de uma empresa que está em extrema dificuldade financeira ou mesmo de gerência. A gestão não tá conseguindo obter resultados que possam viabilizar a sobrevivência dessa empresa. Então, muitas vezes, nós precisamos de um tratamento de choque. Esse tratamento de choque
pode ser a via de recuperação judicial, aonde você vai ser enquadrado, você vai poder parcelar os seus débitos de uma maneira judicial e também extrajudicial, num custo razoável. No aspecto específico da pequena empresa e da média empresa, nós temos dispositivos legais que favorecem esse tipo de tomada de atitude e decisão por parte dos empresários. Ou seja, vale a pena uma tentativa em salvar o teu negócio. A recuperação judicial, ela é o termo ou a ação que substituiu a falência? Ou existe ainda falência e recuperação judicial? A recuperação judicial, ela foi um instituto que, na verdade, acho que a gente pode dizer assim, substituiu a concordata. Ela estabelece, do ponto de vista legal, dispositivos mais objetivos do que a concordata. Nada impede, no meio do curso desse processo, de ser requerido também a falência, né? Se a gestão dessa recuperação judicial não for uma gestão clara, transparente, do ponto de vista dos seus fornecedores. É na concordata ou na recuperação judicial que é instituído um administrador, um interventor para tocar a empresa? Nós temos aí duas situações. Nós temos uma legislação especial para a pequena e média empresa e temos uma outra legislação para as grandes empresas. No caso das pequenas e médias empresas, pode o próprio administrador continuar a gerir os seus negócios através de um planejamento. Esse planejamento é um planejamento via planilha, apresentado judicialmente, sob aprovação do judiciário. Pode ser determinado a contratação de um gestor para isso. Ou mesmo, vamos colocar uma figura assim de fiscalizador das operações dessa empresa. No aspecto da empresa de maior porte, aí já é assembleia de constituintes. Ou seja, ou assembleia de credores. Você já vai depender da vontade dos seus credores de você tomar uma decisão ou não. Decisões essas que passam pelo custo financeiro, pelo custo tributário, no aspecto de dispensa de funcionários, redução de produção e etc. São várias as abordagens, mas todas elas, dependendo de uma situação, pode se tornar uma falência, se for mal gerida. Ricardo, nosso tempo está acabando, então eu pediria que, antes de encerrar, você dê para nós uma visão, um planejamento, uma prospecção que nós devemos ter para o futuro nos nossos negócios. O que eu tenho a relatar é o seguinte: qualquer empresa, não importando o tamanho dessa empresa, essa empresa hoje tem que ser muito bem gerida. Nós temos uma mortandade de empresa no Brasil muito grande, principalmente nos períodos de 2 a 5 anos de vida. Não quer dizer que você sobrevivendo esse período você vai ter sucesso, não é isso. O que quero dizer é o seguinte, que se você planejar bem o seu negócio, aportar capital suficiente para tocar o seu negócio, você vai ter condição de sucesso. Nós temos no mercado muitas opções que podem te auxiliar na montagem, no desenvolvimento do seu negócio. Nós temos as franquias que podem te dar suporte com relação à gestão de negócio. Nós temos o CDL, que hoje tem se dedicado muito à formação desses profissionais, tem, com transparência, mostrado a necessidade para esses empresários que eles têm que mudar a visão de negócio para que possam ter sucesso. Então, hoje são várias as instituições que se dispõem à formação desse empresário. O que eu quero dizer é que aproveitem isso, porque vai ficar cada vez mais difícil. A concorrência está cada vez pior. A cobrança no aspecto financeiro, no aspecto tributário, está cada vez pior. Ou seja, nós temos custos muito altos,
A rentabilidade já não vai ser a mesma no futuro. Hoje já está sendo sentida isso de uma maneira brutal. No futuro deve ser pior, ou seja, quem vai sobreviver? Quem tem condições de concorrência, quem tem uma administração centralizada, uma administração livre de embaraços. Basicamente, controlada, vamos dizer assim, uma administração controlada e planejada. Não há mais como planejar o mês seguinte, ou a semana seguinte, ou o ano seguinte. Hoje o planejamento tem que ser por um período mais longo, um período com mais cuidado. Basicamente, assim, de uma maneira genérica, é isso que o empresariado tem que ter. E utilizado as nossas instituições, nós temos feito palestras, nós temos colocado à disposição para consulta lá no CDL, nós temos atendido pessoas que não sabiam se iam abrir ou fechar algum comércio novo no decorrer do ano passado, ou desse ano de 2013. Então, usufruam desse serviço colocado à disposição. Você vai precisar disso, com certeza. No programa de hoje, nós estivemos com o Dr. Ricardo Mongeli, que presta assessoria empresarial às nossas entidades, o Sincomércio e também ao CDL. Ricardo, nosso muito obrigado, foi muito esclarecedor e até uma próxima. Antônio, agradeço por essa oportunidade, estou à disposição de todos os associados no CDL. Até mais, até o próximo TV Sincomércio.